conseguem visualizar bem as imagens, gente? Aqui sim. Todos estão conseguindo? Sim. Ótimo. Ok. Pessoal, a aula passada a gente falou um pouquinho sobre a articulação do joelho, tá? Hoje a gente vai falar sobre a articulação de tornozelo, e aí não tem como, né, não falar de tornozelo e pé, tá? Então, a aula de hoje a gente vai abordar esse assunto, tá? Então, aqui são as principais articulações que nós temos. O tornozelo e o pé, eles têm a peculiaridade, principalmente a região do pé, de serem formados por muitas partes ósseas. Dessa maneira, a gente tem várias articulações no mesmo, né? Numa mesma região. Eu tenho muitas articulações porque alguns movimentos, eles são movimentos pequenos, são micromovimentos, mas existe uma articulação ali, consequentemente, ligamentos, né? Então, é uma área bastante rica na questão articular, né? Nós temos muitas articulações dentro dessa região, e é uma área extremamente importante, uma articulação extremamente importante para a nossa marcha, tá? E a nossa sustentação de peso. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de cada uma dessas articulações, tá? E aí, se vocês forem tendo dúvida, fiquem à vontade para ir perguntando, a gente vai tentando sanar as dúvidas. Então, a região do tornozelo e do pé, o nosso pé é formado por 26 ossos com 31 articulações. Olha o que eu falei para vocês, né? Como é uma região que tem muita ossatura, a gente tem um número de articulações bastante grande. Não são todas as articulações que vão ter movimentos amplos, tá? A maioria dessas articulações tem pequenos movimentos, ó. Mas percebam que aqui tudo é articulação, ó. Eu tenho ossículos e esses ossos se articulam um com o outro, né? Então, a gente tem, ao todo, 31 articulações só no pé, tá? São 20 músculos. Então, assim, são várias musculaturas que a gente tem, os intrínsecos que estão entre os dedos para manutenção do arco plantar, ó. A gente tem um arco, né, formado justamente para facilitar a distribuição de peso e o impulso durante a marcha, tá? E a gente tem o tornozelo, que também permite a geração de potência para os ossos da perna, né? Então, através do tornozelo e a musculatura envolvida nessa articulação, a gente vai conseguir ter a impulsão. Então, esses músculos, a ação desses músculos é impulsionar para que a gente consiga fazer nossa marcha, tá? A articulação do tornozelo, o talo crural, é do tipo gínglimo. Lembra que nós já vimos? Aquela que parece uma dobradiça, né? O principal movimento é flexão e extensão. No caso do tornozelo e do pé, a gente chama de plantiflexão e dorsiflexão, tá? As superfícies articulares, para que a gente tenha uma boa movimentação, elas são bastante precisas, elas se encaixam muito bem, perfeitamente, tá? Então, a gente tá vendo aqui, ó, se vocês prestarem atenção aqui na figura, a gente tem o talos, que é um dos ossos do pé, e o calcâneo, tá? Olha aqui a fíbula e a tíbia. Elas fazem essa articulação, ó, com o talos, num perfeito encaixe, tá? Então, elas encaixam direitinho aqui
para que ele possa fazer o movimento, né? Tanto de dorsiflexão quanto de plantiflexão, tá? Todas essas superfícies aqui, elas são revestidas por cartilagem, tá? Lembra que nós falamos no joelho? A cartilagem, ela vai favorecer o quê? Eu tenho um melhor deslizamento da articulação com menos atrito, tá? Então, a ideia é que você tenha um movimento sem grande quantidade de atrito, tá? Como qualquer articulação, pode existir o desgaste da cartilagem? Pode. É mais comum, por exemplo, o desgaste de cartilagem no joelho do que no pé, mas pode existir. Toda articulação que é revestida de cartilagem, ela pode sofrer erosão, pode entrar num processo de artrose, tá? Mas é menos comum que aconteça nessa região do tornozelo e do pé, tá? Então, aqui, ó, para a gente observar um pouquinho a questão anatômica, tá? Então, a gente tem a tíbia, eu tenho o maléolo, né? Eu tenho a fíbula também, ó, com a região maleolar. Lembra? Maléolo medial, maléolo lateral, tá? Esse aqui, ó, que tá mais azulado, que por causa da cartilagem, na figura sai esse tom mais azul, é o talos, tá? Que tem aqui, ó, a sua articulação talocrural, acontecendo onde, ó? Aqui com a tíbia e aqui com a fíbula, tá? A gente tem aqui o calcâneo, tá? E nós temos ligamentos, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, para segurar a tíbia em relação ao calcâneo, a gente tem um ligamento aqui, ó, que é o ligamento deltoide, tá? Eu preciso ter também alguns ligamentos posteriores, ó, o ligamento talofibular, que está conectando o talos e a fíbula, o talo calcâneo, porque ó, aqui tudo é o talos, aqui inicia o calcâneo, essa parte aqui de baixo, eles estão encaixados um no outro. Percebam que o encaixe é muito perfeitinho aqui, né? Mas para que eles não desencaixem, eu preciso de um ligamento, ó, ligamento talo calcâneo posterior, tá? O ligamento calcâneo fibular, que vai estabilizar a fíbula em relação ao calcâneo, tá? O ligamento tíbio fibular posterior, que tá aqui, ó, a tíbia e a fíbula precisam ter uma conexão, tá? E é justamente aqui que elas têm o ligamento que ajuda na manutenção e no equilíbrio dessas duas peças ósseas. Além disso, elas são conectadas por essa membrana aqui, ó, pela membrana interóssea, que dá uma conectividade entre tíbia e fíbula, tá? Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, ó. A articulação entre a tíbia e o talos, aqui, ó, tíbio talar, tá? Essa articulação, ela permite o apoio do peso corporal e é a principal articulação que permite a mobilidade, a amplitude de movimento do meu tornozelo, tá? Essa articulação, ela é extremamente importante durante dorsiplantiflexão, principalmente, tá? Claro que ela participa da inversão e da eversão também, que a gente vai ver os movimentos mais à frente, tá? A articulação tíbio
fibular, que tá aqui, ó, ela é formada por essa sindesmose, tá? Então, é uma articulação bem próxima, bem juntinha aqui, ó, que tem pequena mobilidade, tá? Precisa dessa pequena mobilidade, não podem ser movimentos muito amplos. Então, é uma articulação um pouquinho mais rígida, tá? Que não tem uma movimentação tão intensa como a articulação tibio-talar, tá? E também a gente tem a articulação talofibular. A fíbula também vai fazer uma conexão com o talos, tá? Tendo mais uma articulação aqui, ó. Então, eu tenho aqui tíbia e fíbula se articulam entre si, tíbia com o talos, fíbula com o talos, fíbula e tíbia com o talos, tá? Percebam quantas articulações a gente já teve só aqui, né? Então, a gente tem essa questão bem importante dessas articulações, embora algumas tenham micromovimentos, elas são extremamente importantes, porque sem esses movimentos pequenos, eu não tenho uma amplitude de movimento boa, tá? Então, qualquer ausência de movimento, redução de movimento nessas articulações, mesmo que a gente diga assim, ah, mas Ana, era um movimento tão pequenininho, se ficar sem ele, vai ter problema? Sim, vai ter problema, tá? Mesmo movimentos pequenos, eles podem causar problemas, tá bom? Aqui, quando a gente fala dessas articulações aqui, tem o quê? A articulação subtalar que acontece entre o talos e o calcâneo. Lembra que eu mostrei para vocês aqui, ó, nessa imagem? Ó, eu não preciso de um ligamento talo-calcâneo. Por que que eu preciso desse ligamento aqui? Eu preciso desse ligamento porque eu tenho uma articulação aí, ó, que é essa aqui, ó, a articulação subtalar. O talos está aqui, o calcâneo está aqui, ó, tá? Essa articulação, ela permite movimento nos 3 planos de movimento. Lembra que nós estudamos planos e eixos de movimento? Essa articulação subtalar, ela tem movimento nos 3 planos, tá? 3 planos de movimento vão acontecer aqui. No plano frontal, embora é o que eu falei para vocês, essa articulação, ela possui movimentos bem pequenos. Quem que vai fazer o movimento maior? Qual a articulação que vai fazer o movimento maior? A talocrural. Essa vai fazer um movimento maior. Mas sem esses micromovimentos entre o talos e o calcâneo, os outros movimentos não acontecem. Ou acontecem de maneira pouco harmoniosa. Tá? Então, no plano frontal, o que vai acontecer? Eu vou ter um deslizamento, ó, do talo sobre o calcâneo, tá? Os deslizamentos laterais, por lateralidade. Eles deslizam, ó, para um lado e para o outro, tá? Eu tenho este movimento aqui, tá? É um micro deslizamento que acontece do talo sobre o calcâneo. No plano sagital, a gente tem isso aqui, ó, os deslocamentos que acontecem para frente e para trás, o deslizamento antero-posterior do talos em relação ao calcâneo, tá? E no plano transversal, a gente vai ter as abduções do talo sobre o calcâneo, permitindo o quê? O que que esses micromovimentos vão permitir? Que a gente tenha a eversão e a inversão. Sem esses micromovimentos, a gente não consegue, tá? Ter esses movimentos de inversão e eversão, tá? A articulação transversa do talos, ela é formada pelas articulações bem próximas aqui, ó. Tá vendo? Que estão ligando a região do calcâneo com o meu osso aqui, ó, cuboide.
e do talos com o navicular, que é esse ossinho aqui de cima, ó. Tá? Então, essa articulação aqui, que é a transversa do talos, ou tarso transversa, tá? Ela vai se articular com esses dois ossos aqui, ó, cuboide e navicular, tá? Assim como acontece também com a subtalar aqui, para que essa articulação é importante? Para permitir o movimento de inversão e de eversão, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, ó. Aqui a gente vai verificar toda a anatomia do nosso pé, tá? Então, eu tenho o talos com cabeça do talos fica aqui, o colo, que seria o corpo, né? A tróclea, que é a região mais proeminente, onde vou encaixar aqui tíbia e fíbula, uma de cada lado, tá? E esse processo lateral aqui do talos, que tem um rebordinho mais elevado, ó. E aqui o processo posterior, tá? Do talos. O calcâneo é formado pelo corpo, também tem a tróclea fibular do calcâneo, a tuberosidade do calcâneo, e aqui, tá vendo que tem uma depressãozinha aqui no osso? Isso aqui é chamado de sulco do tendão. Aqui vai passar o tendão do músculo fibular longo, tá? Então, ele passa exatamente aqui, ó, nesse rebaixinho aqui, nesse sulco, nessa pequena abertura aqui, tá? Nós temos o osso cuboide, aqui, essa pontinha mais proeminente é chamada de tuberosidade do cuboide. Eu tenho o navicular, o cuneiforme lateral e o cuneiforme intermédio, tá? Aqui, nós temos um outro sulco por onde também passam tendões do músculo fibular longo, tá? Então, aqui é a continuação. Vem aqui, passa por aqui, por esse sulquinho aqui, ó. Tá? A gente tem os metatarsos, tá? Então, primeiro que é o do hálux, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarso. E no quinto metatarso a gente tem uma tuberosidade, ó. A tuberosidade do quinto metatarso, tá? E aqui nós temos as falanges proximais e distais, tá? A gente vai ter o hálux aqui, e aqui eu tenho, ó, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarso, tá? Cada um deles possui uma articulação, ó. Eu tenho as articulações interfalangianas aqui, mais distais, eu tenho as intermédias, eu tenho aqui a articulação, ó, metatarso falangiana, metatarso falange, metatarso falangiana. E aqui eu tenho as distais e as proximais. Tá? Temos, né? A gente tem aqui essa articulação transversa do tarso, que a gente viu no slide anterior também. E aqui a gente tem a tarso-metatársica, onde eu tenho os ossos do tarso fazendo articulação com o metatarso, tá? E isso acaba dividindo o nosso pé. Não pus para vocês? Acho que eu não pus, esqueci de colocar a divisão. Eu vou falar para vocês. Aqui tem também, tá? Exatamente nessas linhas articulares, ó, percebam que a gente vai ter aqui
o antepé, tá? Toda essa região aqui, que vai desde as falanges até o metatarso. O médio pé, onde eu tenho aqui os ossos do tarso. E o retropé, onde eu tenho talos e calcâneo, tá? Então, o nosso pé ele é dividido em 3 porções anatômicas básicas, tá? Antepé, médio pé e retropé. Tá? O tornozelo e o pé, eles têm função dupla. Por quê? Porque eles precisam sustentar o peso do nosso corpo, mobilidade. Tá? Isso requer que eles sejam resistentes, mas ao mesmo tempo flexíveis. Então, toda a estruturação de tornozelo e pé, ela é feita para que a gente tenha, ao mesmo tempo, resistência e flexibilidade. Todas as estruturas, elas estão dispostas de maneira que eu tenha essas duas funções. Ser resistente, mas também gerar boa potência, ter mobilidade articular. Tá? Por que que eu preciso disso? Porque é através disso que eu vou conseguir exercer as funções principais de caminhar, de correr, de saltar, tá? Que também é utilizado. Se a gente não tem uma boa mobilidade de tornozelo, um salto, por exemplo, ficaria muito complicado. Por quê? É justamente, se você vai fazer uma corrida com um salto, a hora que você vai fazendo a corrida, você precisa do impulso, através da movimentação do seu tornozelo, e quando você salta, a hora que você impacta o peso do corpo novamente no chão, eu preciso que essa articulação absorva o impacto. É claro que, como a gente já viu, o impacto não vai ficar contido apenas no tornozelo e no pé, né? Essa dissipação de força, ela vai acontecer. O do tornozelo, do pé e do tornozelo vão passar para o joelho, vão passar para o quadril, vão passar lá para a minha coluna lombar, né? Eu tenho a distribuição dessa força, dessa carga, acontecendo em todo o membro inferior. Mas a primeira articulação que está recebendo ali o impacto é a articulação do pé e que ela vai gerar, né, uma distribuição desse impacto para as outras articulações também. Então, ela tem função essencial durante a nossa caminhada e nossa corrida, né? Sem ela, isso não seria possível, tá? Como eu falei para vocês, o que acontece? Toda vez que eu tenho articulações com múltiplos ossos, eu preciso de uma boa estrutura de ligamentos, que é para conseguir fazer a contenção dessa articulação de maneira adequada. Ou seja, eu vou permitir que o movimento aconteça, mas não vou permitir que as articulações se dissociem de uma vez, fazendo, por exemplo, uma luxação. Tá? Então, a gente tem os ligamentos calcâneo fibular, ó, que vão estar ligando fíbula e calcâneo. O talo fibular posterior, que liga a parte posterior da fíbula com o talos. E o talo fibular anterior, que vai conectar a região anterior da fíbula com o talos. Tá? A gente tem aqui o ligamento deltoide. Olha como ele é. Parece um ligamento em leque, né? Porque ele vai conectar também, ó, toda a região tibial com essa região de talos e calcâneo, tá? Aqui a gente tem já outra visão. E percebam que aqui, ó, eu tenho vários pequenos ligamentos que conectam, tá? Esses ossos aqui, ó, os ligamentos de tarso e metatarso, tá? Então, aqui, ó, calcâneo fibular, talo fibular posterior, o talo fibular anterior, o ligamento
tíbio talar anterior, tíbio fibular posterior, ó, conexão entre tíbia e fíbula, tíbia e talos, tá? O ligamento tíbio calcâneo, que pode ser chamado de colateral medial também, tá? Alguns autores chamam dessa maneira. E aqui eu tenho outra porção dele, que é o tíbio navicular, tá? Eu tenho que conectar essa tíbia com o osso navicular. Não são ossículos separados? Por serem vários ossos separados, eu preciso de vários ligamentos para fazer essas conexões, ó. Tá? Sem eles, não seria possível. Além deles, a gente tem pequenos ligamentos aqui, ó, que estão fazendo as conexões entre calcâneo e cuboide, tá? Entre navicular e os ossos, ó, os cuneiformes e o navicular, tá? Então, toda vez que a gente tem um complexo articular com vários ossos, né, formando esse complexo, eu tenho muitos pequenos ligamentos. Esses ligamentos, mesmo esses aqui, que são menores, eles podem sofrer, muitas vezes, o que nós chamamos de estiramento. Eu não chego a romper, tá? Eu não quebro a fibra desse ligamento, mas eu posso estirá-lo, causando muitas vezes um processo de dor bem importante para os nossos pacientes, tá? Então, é importante a gente entender o quê? Não entorse de tornozelo, que todo mundo fala assim, entorse de tornozelo é uma coisa simples de tratar. Não, porque olha quantas estruturas estão envolvidas. Olha quantas coisas que podem ser afetadas num simples entorse de tornozelo, né? A gente acha que é algo muito simples, mas dependendo do grau desse entorse, né? Porque claro que pode ser um entorse leve, em que eu não tenho uma ruptura de ligamentos, nem uma ruptura de fibras musculares e nem nada disso, e eu posso ter isso grave, acontecendo de maneira bem grave, né? Num grau mais importante, e onde eu tenho ruptura de ligamentos, posso ter ruptura de tendões, posso ter ruptura de fibras musculares e posso ter uma luxação completa. Essa articulação vai realmente se desprender, ela vai se desarticular, causando essa luxação. Tá? Então, não é algo que seja simples, porque já é uma estrutura complexa. A gente já tem uma estrutura extremamente complexa onde eu faço a formação mais ou menos parecida com o que eu tenho na minha mão, né? Que também é formado por vários ossículos e que eu tenho muitas articulações ao mesmo tempo para te dar o quê? Nas mãos, o que a gente tem de garantia com esses ossículos menores e esses vários ligamentos é a coordenação motora. E nos pés eu tenho o equilíbrio e a propriocepção, que também são dadas justamente porque eu tenho essa disposição anatômica. Tá? Isso favorece e facilita o nosso equilíbrio e facilita também o que é a nossa propriocepção. Quando vocês pisam em falso, né? Vamos dizer assim, pisei lá num terreno irregular e meu pé deu aquela desequilibrada, deu aquela torcidinha. Rapidamente o seu corpo percebe isso, mesmo que você não esteja olhando para a região que você pisou. Vai receber um estímulo do sistema nervoso central e aí a gente adequa o nosso pé. Às vezes é só a contração dos pequenos músculos interósseos que eu tenho lá entre os ossículos do pé que vão fazer essa contração e vão me colocar de novo numa situação de equilíbrio, numa situação de conforto para que eu não caia, né? Isso é possível justamente por conta dessa formatação anatômica, tá? Que nós estamos vendo aqui. Quais são os movimentos, então? Que a gente já tinha comentado algumas vezes. A dorsiflexão, ó, quando eu faço aqui, a flexão para cima é chamada de dorsiflexão. Ao invés de eu chamar de extensão, o movimento contrário, eu chamo de flexão plantar ou plantiflexão, tá?
Então, estes são os principais movimentos que nós temos no tornozelo. Dorsiflexão, flexão plantar, inversão e eversão. A eversão, ela é menor, tá? Tem um grau menor do que a inversão. A inversão tem um grau um pouquinho maior, tá? São movimentos importantes para marcha, para corrida, mas também para o meu equilíbrio, tá? Então, eu deixei para vocês aqui, gente, os principais músculos, tá? Vocês vão ver que em todo movimento eu tenho musculaturas menores que acabam participando de quase todos os movimentos. Para não deixar vocês enlouquecidos, como é que eu dividi isso? Eu coloquei para vocês aqui no quadro os músculos que são principais, tá? Quem é o principal músculo da dorsiflexão? O tibial anterior e o extensor longo dos dedos, tá? Na flexão plantar, os gastrocnêmios isóleo, ou seja, o nosso tríceps sural, né? A famosa batata da perna para os leigos, vocês não são mais leigos, então a gente não precisa mais falar isso. A região de tríceps sural, formada por gastrocnêmios isóleo. E o flexor longo dos dedos, também participam da flexão plantar, tá? Da inversão, os principais, tibial anterior e posterior, e da eversão, os fibulares, os músculos fibulares, tá? Esses são os movimentos que nós temos na região de tornozelo, tá? Gente, eu não sei tirar essa barra daqui. Que ela apareceu aí, eu não sei como que tira. Mas acho que não atrapalha, né? Vocês visualizarem aqui. E que você não some daí, enfim. Aí, sumiu. Pronto. Aqui, ó. Dorsiflexão. Vai ser aqui, ó. Tibial anterior. E o extensor longo dos dedos. Tá? A plantiflexão, o tríceps sural, como a gente já tinha falado, né? São os gastrocnêmios, cabeças lateral e média, e aqui o sólio, tá? E os flexores longos dos dedos, ó, que ficam aqui, nessa região aqui, e o flexor longo do hálux também, tá? Então, eu tenho o flexor que é para todos os dedos, ele vai ser aqui, ó, tá vendo? Divididinho para os outros dedos, e o flexor longo do hálux. Esses vão fazer a flexão plantar ou plantiflexão. Tibial anterior e os extensores longos dos dedos vão fazer a dorsiflexão. Tá? Na minha inversão, tá? Então, a gente tem lá, lembra? Eu tenho dorsi e plantiflexão, principais movimentos. Dorsi, plantiflexão, inversão e eversão, tá? Inversão tibial anterior e o posterior. Tá aqui, ó. Aqui nessa figura a gente não consegue verificar, porque ele tá embaixo dos outros músculos aqui, então a gente não consegue visualizar. Tá? Então eu trouxe um corte para vocês verificarem o tibial posterior. Tá? Então, tibial anterior e posterior vão participar da inversão, são os principais músculos da inversão. E da eversão, os fibulares, tá? Fibular longo e fibular curto. Esses são os principais da eversão. Lembrem que o movimento de eversão, ele é menor do que o movimento de inversão, tá? Então, aqui, ó, fibular curto, fibular longo, tá? Aqui na parte posterior. E tá, um fica sobreposto ao outro. Para que servem, então, esses maléolos? Por que eu tenho os maléolos ali posicionados na minha região? Eles vão ajudar no posicionamento dos tendões, tanto os anteriores quanto os posteriores, tá? Para que eu tenha
a dorsiflexão e a plantiflexão adequadas, eu preciso que esses maléolos direcionem os tendões, tá? Então, ele é um divisor mesmo, ele vai ajudar na divisão ali, no direcionamento dos tendões para a região anterior e dos tendões para a região posterior. Tá? Os ossos e as articulações do pé, eles vão absorver os impactos de quando a gente anda, corre, salta, e ele precisa fazer adaptações, que é o que nós estamos comentando até agora. Toda vez que eu estou andando, por exemplo, num terreno irregular, são esses ossículos do pé, através de pequenos movimentos, que vão fazer os ajustes que muitas vezes a gente nem percebe, tá? Que esses ajustes aconteceram. Mas eles acontecem para acomodar melhor o meu pé, né? E não permitir que eu perca o equilíbrio. Tá? Então, é extremamente importante que eu tenha essa movimentação desses ossículos em alguns momentos e os músculos vão nos ajudar a fazer uma melhor adaptação aos impactos e aos terrenos irregulares, tá? Toda vez que eu sustento um peso, existe a geração de uma energia que é chamada de energia mecânica, tá? Que vai favorecer depois o quê? O movimento, tá? Onde essa energia fica armazenada quando eu sustento os pesos? Nos ligamentos, tendão e fáscia do pé, tá? Então, na região da planta do meu pé, eu tenho dispostas as fáscias plantares, tá? E quando esses músculos contraem, eu vou ter essa energia armazenada para que eu possa liberar, auxiliando em que momento? No momento em que eu vou levantar o meu pé da superfície para eu andar. Tá? Então, é como se eles fossem, imaginem que eles fossem uma sustentação de molas, tá? Eu impacto a energia quando eu suporto o peso. A hora que eu retiro um pouco o peso dali, essa mola que tá com uma energia, ela tá pressionada, não tá? É como se eu estivesse pressionando a mola. Quando eu solto, a mola não pularia? Não faria um impulso de pular? Aqui eu não tenho uma mola real. Eu tenho uma articulação sustentada por ligamentos. Quem armazena essa energia são os ligamentos. A hora que eles são liberados do suporte de peso, eles te dão energia para levantar o pé da superfície, tá? Exatamente como se eles fossem uma mola. Eu tivesse pressionado a mola e a hora que eu solto, essa mola pula, né? Ela faz o seu movimento de pular. Neste caso, a hora que eu tiro o peso de cima do meu pé, quando eu tô, por exemplo, andando, que eu vou retirando o peso, ele tem suporte de energia para elevar, porque aí eu vou usar toda essa energia que ficou armazenada, mais a contração muscular, e eu consigo fazer a elevação do meu. Tá? Dentro das áreas de esportes, uma das regiões mais lesadas, além de joelho, também é tornozelo, tá? Se vocês repararem aqui, ó, numa entrada no futebol, ele foi capaz de fazer uma luxação completa desse tornozelo, tá? Aqui provavelmente a gente não consegue visualizar, né? Porque tá coberto pelo meião, mas provavelmente houve fratura também, tá? Então, a gente tem um grande índice de lesão nessas áreas de tornozelo e pé também na área de esporte. E não só no esporte, né? É muito comum a gente ter os entorses. Então, vocês atenderão diversos pacientes que apresentam entorse de tornozelo. A gente mesmo. Você vai andar numa rua irregular, num paralelepípedo, é fácil fazer um entorse. A diferença é o quê? O grau desse entorse, o quanto ele comprometeu as estruturas dessas articulações, músculos, ligamentos, né? Isso é que vai ditar a gravidade da lesão que eu tive, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir, vocês vão me falando, vocês vão conseguir ouvir.
Eu deixei um filminho para vocês verem aqui. O vídeo de hoje é sobre os movimentos do tornozelo. Vocês conseguem ouvir? Sim, Pro. Ótimo. Os músculos que atuam Tudo bem, pessoal? Dúvidas em relação à articulação de tornozelo e pé?
Dúvidas, pessoal? Não? Não, Pro. Então, tá ótimo. Então, ó, a articulação de tornozelo e pé, um pouquinho mais tranquila em relação à musculatura, porque eu deixei para vocês os músculos principais, todos eles a gente viu que são acessórios. Lembra que eu falei com vocês? A gente vai ter todos os músculos acabam participando um pouquinho de cada movimento, tá? Mas a gente sempre vai se basear naqueles que são principais na articulação, tá? Sanando as dúvidas, então, de tornozelo e pé, a gente vai falar um pouco agora sobre a questão de coluna como um todo, tá? Antes de a gente entrar depois na parte de biomecânica e biomecânica de marcha, tá? Fiquem à vontade para interromper se vocês tiverem dúvidas, tá, pessoal? Não fica com vergonha de perguntar, não. Então, ó, vamos lá. Nossa coluna vertebral. Tudo que a gente viu na parte inferior, que nós falamos de quadril, joelho, tornozelo e pé. Toda essa área inferior tem que suportar o nosso peso da porção superior do corpo, né? Que vem lá desde a cabeça, tronco e membros superiores, tá? Quando a gente fala de eixo axial, o eixo axial para nós é isso aqui, tá? Nossa coluna central é nosso eixo axial. Esqueleto axial, esqueleto apendicular, membros superiores e membros inferiores, tá? Nossa coluna vertebral, ela é uma haste óssea, porém ela é móvel, né? Ela não é imóvel. É isso que nos permite os movimentos corporais de tronco, de coluna lombar, de cervical. Tudo isso só é possível dado esse formato aqui de encaixe de uma vértebra sobre a outra, tá? Nós temos 33 vértebras, 24 móveis e 9 fundidas em bloco, que nós já vimos aqui, a do sacro, né? Sacro e cóccix. Quais são as nossas funções de coluna, então? Suportar o nosso tronco e nossa cabeça, fazer um suporte para isso, né? Para tronco e cabeça. Nos dar flexibilidade, nos permitir movimentos e uma questão extremamente importante, ó, que vocês não podem esquecer jamais. É na região da coluna que eu tenho a proteção da minha medula espinhal. A minha medula espinhal faz parte do sistema nervoso de comando central, tá? Então, sem uma medula espinhal preservada, eu não tenho como a minha região encefálica enviar mensagens para os meus músculos. Essas mensagens são enviadas de que maneira? Através da medula e seus nervos, tá? Que partem dessa medula. Eu vou sair o quê? Raízes nervosas. Eu vou ter a saída de raízes nervosas. São essas raízes nervosas que comandam a contração dos meus músculos, além disso, comandam também a minha sensibilidade tátil, sensibilidade térmica. Então, é onde eu consigo entender a temperatura, o que está quente, o que está frio. Eu consigo verificar se uma coisa é áspera, se é macia. Eu tenho toda a minha sensibilidade comandada por essa inervação, né?
Se esse eixo nervoso for danificado por algum motivo, então, por exemplo, eu tenho um acidente automobilístico, eu tenho uma fratura de vértebra importante, essa vértebra fraturada corta parte da medula. Eu vou ter uma lesão nervosa, tá? Os nervos vão ser também prejudicados, e aí eu vou ter uma perda de movimentação, eu posso perder sensibilidade, eu posso perder movimento, eu posso perder as duas coisas. Posso perder sensibilidade e movimento, dependendo de qual raiz nervosa foi danificada, tá? Então, ela é extremamente importante, além da mobilidade e sustentação de peso, de proteger o meu sistema nervoso, a minha medula espinhal, tá? Ela é dividida em coluna cervical, torácica, lombar e sacral, tá? Na cervical, nós temos 7 vértebras, C1 até C7. Na torácica, nós temos 12 vértebras, de T1 a T12. Alguns autores, eu coloquei aqui para vocês, porque às vezes vocês vão ler alguns livros que vão vir assim, vértebras dorsais. Não tem problema, é a mesma coisa, tá bom? É uma nomenclatura que alguns autores utilizam de coluna dorsal ou vértebras dorsais. O mais comum é a gente encontrar como torácica, de T1 a T12, tá? Mas se vocês encontrarem como dorsais, não tem problema nenhum. A mesma região, né? Aí ao invés de chamar torácica, vai chamar dorsal D1 a D12, tá? Não vai fazer diferença pra gente essa diferença de nomenclatura, mas sempre que tem uma nomenclatura diferente para uma mesma região, eu sempre gosto de falar para vocês as duas nomenclaturas, tá? Porque às vezes vocês vão fazer a leitura de um artigo científico, alguma coisa, e o autor que escreve aquele artigo aborda de uma maneira diferente. Então é bom que vocês saibam as várias nomenclaturas que nós temos, tá? Coluna lombar, de L1 a L5, tá? São 5 vértebras. A sacral, 5 vértebras fundidas. Lembra que a gente falou que tem 24 vértebras móveis e 9 que são fundidas. Sacro, né? Tem 5. E o cóccix, com mais 4 vértebras em fusão, tá? Toda a coluna, vocês vão perceber que ela é como? Ela possui curvaturas, tá? Curvaturas fisiológicas. Isso aqui é normal, tá? Tá dentro da normalidade, tá? Nossa região cervical vai ter uma lordose, ó, lordose, tá? A área aqui, ó. Parece um Czinho, né? Quando é ao contrário, esse C parece estar ao contrário, a gente denomina isso de cifose. Na minha coluna torácica, então, eu tenho uma cifose. Tá? Quando eu chegar na minha área lombar, eu vou ter outra lordose, sacro e cóccix, outra cifose. Então, ó, lordose, cifose. Sempre assim, uma depois da outra. Lordose, cifose. Lordose, cifose. Tá? Essas são as nossas curvaturas naturais, chamadas de curvaturas fisiológicas. Essas estão dentro da nossa normalidade, tá? Ela deve ser disposta dessa maneira, com essas curvas. Então, nossa coluna normalmente não é uma coluna reta completamente. Não, ela possui curvaturas fisiológicas, que são essas aqui que a gente acabou de falar, tá? Cada região vertebral tem vértebras típicas, né? Então, vocês vão ver que a região das vértebras cervicais, elas são menores, as lombares são maiores,
O que todas elas têm em comum? Quais são as características gerais delas? Toda vértebra em geral vai ter um corpo vertebral, tá? Um forame vertebral. Por aqui vai passar a medula, tá? Por dentro dessa abertura aqui, ó, é que tem a passagem da medula, tá? A gente tem entre a parte anterior, que é o corpo da vértebra, e a parte posterior, a gente tem o pedículo, que é essa área aqui, ó, essa porçãozinha que conecta uma área na outra. É uma fusão, não é uma articulação, tá? Nós temos o processo articular aqui, superior. A gente vai ter o processo transverso, que são esses aqui, ó. Essas asinhas laterais aqui são chamadas de processo transverso, tá? E o meu processo espinhoso, que é toda essa área aqui, ó, para trás, é o processo espinhoso. Esse aqui é o processo articular inferior, que vai se articular com a vértebra de baixo. Esse aqui, as orelhinhas de cima se articulam com a vértebra de cima, então ele é chamado processo articular superior, tá? Isso aqui, basicamente, é a estrutura de qualquer vértebra, tá? Qualquer vértebra vai ter mais ou menos essas características gerais. E aí a gente vai falar um pouquinho das características específicas de cada região, tá? Depois eu vou mostrando para vocês cada região e as suas características específicas, tá? Então, aqui, eu mostrei para vocês nesse slide aqui, ó, o forame vertebral, certo? O que acontece? Aqui dentro, eu vou ter a passagem da minha medula espinhal. Então, aqui, ó, este corpo e estes processos aqui estão protegendo a minha medula que está passando aqui no meio, tá? Aqui, ó, essa medula vai passar por aqui, por dentro dessas aberturas. Isso é uma vista lateral, né? Aqui eu tenho os corpos vertebrais, aqui eu tenho os processos transversos e os processos espinhosos, tá? A medula vai fazendo umas saídas aqui de raízes nervosas, tá? Formando o quê? Os 31 pares de nervos espinhais que nós temos, tá? Que vão sair aqui, ó, no meio das vértebras, tá? Nesses buraquinhos aqui, a medula tá passando aqui, por entre esses buracos aqui, ó, saem os nervos espinhais, tá? Percebam por que é fácil uma hérnia de disco comprimir isso aqui. Ele tá passando bem pertinho aqui. Se eu tiver qualquer alteração discal, eu vou comprimir essas áreas aqui, que são raízes nervosas, tá? E aí a dor é extremamente importante, tá? Então, ó, ao longo de toda a minha coluna, eu tenho a saída de raízes nervosas, tá? Por essas regiões aqui. Quais são as características de cada área, né, vertebral? Nós não estávamos falando, falei para vocês que cada região da coluna, ela tem uma característica diferente, própria, que é só dela, né? A região cervical, qual é a característica dela? Embora ela também tenha um corpo vertebral, olha aqui esse corpo vertebral, ele é menor, né? É menor do que de uma vértebra lombar. Bem diferente a estrutura, tá? Geralmente ele é menorzinho, ele parece mais, ó, um retângulo, não é muito arredondado, tá? E ele é um pouquinho alongado, tá? As apófises espinhosas, elas são divididas, não é como aquela que a gente viu aqui, né? Que é só um ramo para cada lado. Elas são divididas aqui, ó, em tubérculo anterior e posterior. Tem uma divisão aqui,
tá? O processo espinhoso, ó, também é bífido aqui. Ele é mais alongadinho, ó. Percebam que aqui eu tenho um forame, ó, bem importante, tá? Esse forame transverso tem um diâmetro um pouquinho maior, tá? E aqui eu tenho o forame transverso, por onde vão estar passando os pares de nervos cranianos, tá? Então, essa é uma vértebra típica da região cervical. Então, se eu vejo uma vértebra assim, que ao invés de ter só aquelas asinhas, uma de cada lado, tem assim, ó, ela dividida em duas partes, eu já sei que ela é uma vértebra da minha região cervical, tá? Aqui, ó. Até essa aqui é uma vértebra torácica. Olha como ela já vai diferenciando, ó. Ao invés de ser um retângulozinho, ó, como essa aqui, ela já fica um pouco mais alongada no sentido antero-posterior, ó. Eu brinco que parece uma ferradura, né? Essa é uma vértebra típica da região do tórax, tá? Então, qual é o biotipo dessa vértebra? É esse aqui, ó, um corpinho mais alongado, neste sentido aqui, antero-posterior, tá? Eu tenho um forame vertebral um pouquinho menor, tá? A partir de T9. Até T9 ele é um pouco maior. A partir de T9 ele começa a ficar um pouquinho menorzinho aqui, ó. Essa área, tá? E o processo espinhoso dele é mais alongado e vem para cá, ó. Parece um bico de corvo para baixo aqui, ó. Ele desce, tá? Esse processo espinhoso vai descer aqui, tá? Todas as outras áreas têm as mesmas características, tá? Gerais de todas as vértebras. Aqui já não tem a divisão em duas partes, né? Ó, o processinho transverso já é mais alongadinho aqui para lateral, tá? E o nosso processo espinhoso tá aqui, ó, mais afuniladinho para baixo. Olha a diferença do corpo da vértebra lombar. Por que vocês acham que essa diferença começa a acontecer? Que eu começo bem pequenininho lá na cervical e eu tenho que ir aumentando para a área lombar. O que vocês acreditam que aconteça isso? Por quê? Porque a coluna lombar sofre mais sobrecarga? Perfeito. Porque eu tô aumentando a sobrecarga, né? Se eu for pensar, a minha vértebra cervical, ela segura o peso da onde só? Só da minha cabeça, certo? Então, ela não precisa de um corpo tão grande. Quando eu chego na torácica, por que ela já teve que aumentar um pouquinho o tamanho de corpo? Porque ela já precisa sustentar o peso da minha cabeça, mais da minha coluna cervical, mais o empilhamento das próprias vértebras torácicas. Quando eu chego na minha lombar, a sobrecarga é ainda maior, porque ela está sustentando o peso de toda a área que está acima dela. Então, ela já está sustentando o peso da cabeça, da coluna cervical, da coluna torácica e do próprio empilhamento das vértebras lombares, tá? Então, percebam que eu preciso de um corpo mais forte, ó, mais maciço, maior, porque ele vai aguentar uma sobrecarga maior, né? E toda vez que eu precisar de sobrecargas maiores, eu vou aumentando o tamanho, né? Você viu como a gente chega lá no sacro? Fundido numa vértebra maior zona, né? Grande, que já é feita fusão de mais de uma vértebra em uma peça única, tá? O forame vertebral aqui também, ele é maior do que nas vértebras dorsais, mas ele é um pouco menor do que na cervical. A região que tem maior forame é a região cervical, tá? Depois disso, a gente já vai reduzindo, ó. É aqui, embora ela seja maior do que na região de tórax, ela é menor do que na região de cervical, tá? Mas aqui o que mais chama atenção de diferença
é o tamanho do corpo vertebral. Justamente porque eu preciso de uma área que está sustentando maior sobrecarga, tá? Sobrecarga de peso mesmo. Então, toda vez que eu preciso disso, eu acabo aumentando aí este tamanho. Tudo bem? Duas cervicais são extremamente diferentes, tá? Duas vértebras cervicais são extremamente diferentes em relação à sua estrutura, que é C1 e C2, Atlas e Axis, tá? São vértebras diferenciadas. Essas aqui não têm corpo vertebral, tá? Por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó, vértebras típicas, a partir de C3, né? A partir de C3 a L5. Por quê? C1 tá aqui, ó. C1 e C2 são os diferentões, tá? Eles têm uma anatomia própria, então eles não têm corpo vertebral. Aqui, a C1 não tem corpo vertebral. Esse aqui tem um corpinho vertebral, mas ele não tem, né, nenhum processo articular superior, mas ele também não tem pedúnculo, ele é uma coisa só. E ele tem um dente, tá? Que é chamado de dente de axis, tá? Que ele vai se encaixar, ó, tá vendo essa ranhura aqui no Atlas? Ele se encaixa exatamente aqui. É o que permite a maior rotação do meu pescoço, tá? É nessa área que a minha cabeça gira aqui, ó, em torno dessas duas peças, tá? Então, a gente vai ver, ó, que eu tenho aqui uma articulação preparada para, desculpem, para receber a área do occipital, do meu osso craniano, tá? Então, é a articulação que ela faz diretamente com o crânio, tá? No occipito, bem aqui nessa parte de trás, né? E aí, eu tenho grande mobilidade, tá? Esse dente se encaixa aqui e ele vai permitir as maiores rotações. Tudo bem? Sim. Então, tá ótimo. Sacro, que nós já estudamos melhor quando a gente já viu lá a região sacral, né? Então, aqui eu tenho a região de promontório do sacro, a minha base, né? Que é toda essa área aqui. Aqui a superfície articular, que vai se articular com L5, L5S1, né? Que é a primeira aqui. E aí eu tenho todas as outras em fusão com as nossas cristas transversais, tá? A movimentação sacral é pequena, quem faz maior movimentação é a região lombar sobre o sacro, tá? Então, essa é a região que eu tenho maior movimento, lombo-sacra, tá? O sacro em si, as vértebras por serem fundidas, elas têm menor mobilidade ou quase nenhuma, tá? Toda vez que eu tenho uma curvatura fisiológica, eu posso ter alterações. E isso é importante a gente entender. Por quê? Quando nós vamos fazer a avaliação postural dos nossos pacientes, o que a gente verifica é justamente isso aqui, tá? Eu verifico o alinhamento e se a minha coluna tá com as curvaturas normais. Lembra? Lordose, cifose, tá? Quando eu tenho alteração de qualquer uma dessas curvas, eu tenho uma alteração da minha postura, ó. Então, aqui eu posso ter o quê? Se eu tenho um aumento da curvatura cervical, ó, deixando, tá vendo esse pescoço tá mais curvado aqui, parecendo um grande C? Olha aqui como é pequenininho. Olha aqui como está. Isso aqui é caracterizado uma hiperlordose cervical, tá? Quando a gente tem o aumento da curvatura da cifose torácica, nós chamamos essa alteração de hiperlordose.
hipercifose torácica. O famoso corcunda, né? Vocês já devem ter visto várias pessoas que têm essa área aqui extremamente elevada da região torácica. Isso é uma hipercifose, ou seja, ela tem um aumento da curvatura da região torácica. Então, o que era para ser uma linha suave de cifose se torna uma linha muito acentuada. E isso faz com que a parte externa do meu tronco fique mais elevada aqui nessa área das costas, formando uma giba, tá? Isso é uma hipercifose, tá? Se eu tiver o aumento da lordose lombar, eu tenho uma hiperlordose lombar, tá? Então, toda vez que vocês tiverem a caracterização de nomenclatura hipercifose, hiperlordose, tá fora da normalidade, tá? Quer dizer que está além da lordose normal. Hiper, extra, algo a mais. Quer dizer, mas eu tenho que ter uma cifose cervical, Ana? Tenho uma lordose cervical? Tenho que ter uma lordose cervical. Naturalmente ela existe, mas quando ela é aumentada, eu chamo de hiperlordose cervical, tá? No caso da torácica, quando ela é aumentada, eu chamo de hipercifose torácica, tá? E na região lombar, uma hiperlordose lombar, tá? Eu também tenho a possibilidade de ter uma redução dessas curvaturas. E aí eu vou ter o quê? Uma retificação. É chamado de retificação, tá? Então, eu posso ter uma retificação torácica, uma retificação lombar, tá? Isso é mais comum acontecer onde? Essas retificações? Na região lombar, tá? É o mais comum de acontecer, tá? Embora, estatisticamente, é muito mais comum a hiperlordose e a retificação lombar, as duas são comuns, mas na torácica é muito mais comum a hipercifose. Eu tenho menos retificações torácicas, tá? Pode acontecer. Então, a gente sempre traz para vocês as duas coisas, tá? Se eu tiver um desvio da minha coluna para a região lateral, isso é chamado de escoliose, tá? Quando eu tenho um desvio lateral, tá? Então, aqui é chamado de escoliose. Isso não deve ter, né? Não existe escoliose fisiológica, tá, gente? Escoliose é patológico. Toda vez que eu tenho uma escoliose, tá fora do normal, tá? Então, aqui eu trouxe algumas figuras para vocês, ó, de escoliose. Olha como fica, tá vendo? Eu altero, ó, um lado da minha coluna. Se eu pedir para a pessoa fazer a flexão do tronco para frente, um lado fica rebaixado e o outro fica elevado. O lado, ó, para onde eu tenho uma curva maior, ela aumenta a giba aqui desse lado, tá? Então, é o lado da curvatura. O lado em que eu tenho a convexidade da curva, tá? Eu vou ter o aumento da giba para o lado convexo, tá? E aqui a gente tem a alteração radiográfica, tá? Dessa coluna aqui. Tudo bem? A minha caixa de tórax. Como que ela é formada, essa região de tórax, então? As vértebras torácicas, elas estão ligadas a 12 costelinhas aqui, ó. 12 pares de costela, tá? Então, a gente tem o quê? A primeira e a sétima costela, elas são chamadas de costelas verdadeiras. Por quê? As outras são tudo mentirosa, né, Ana? Fala tudo mentira. Por causa da fixação com o osso externo, tá? Todas as vértebras que se conectam diretamente com o osso externo, elas são chamadas de costelas verdadeiras. Lembrando que a articulação com o externo é feita através de cartilagem, tá? Quando a união com o externo
ela é de maneira indireta, aqui, ó. A gente tem, tá vendo, ó? Essas últimas costelas aqui, elas estão ligadas com o externo, mas não estão ligadas diretamente no externo. Deixa eu ver, tinha que ter uma figura de frente. Ó, então, elas estão conectadas aqui, ó, com a cartilagem da costela que está em cima, tá? Então, por isso que elas são chamadas de falsas. E a 11ª e a 12ª, que são essas duas últimas aqui, são as costelas flutuantes. Elas não têm ligação nenhuma com o externo, seja verdadeira ou falsa essa ligação, tá? Ou seja, ela está ligada diretamente ao externo ou indiretamente, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma figura aqui. De frente, que aquela ali não tá tão boa para vocês verem. Aqui, essa figura tá melhor. Ó, aqui é o meu osso externo, tá vendo? É aqui, ó, a costela que se liga diretamente ao externo, ó, essas 7 primeiras aqui, são costelas verdadeiras, tá? Aqui, ó, essas 3 aqui, tá vendo que elas não têm uma ligação direta com o externo, ó? Elas estão ligadas aqui, ó, na costela de cima, através de cartilagem. E essa aqui que tá ligada no externo, tá? Então, é por isso que ela é chamada de costelas falsas, porque a fixação dela não é uma fixação direta aqui no osso externo, ela é uma fixação indireta, tá? Pronto, achei uma figura de frente. E as duas últimas que são flutuantes, não se ligam ao externo de maneira nenhuma, tá? O que a gente tem falado até agora, ó? Que dentro daquele forame vertebral tá aqui, ó, nossa medula, né? Nossa medula vai disparar os nervos, que vão sair também por esses forames transversos aqui, tá? Aqui são os nervos espinhais cervicais, ó, que tá em verde, tá? Aqui em azul, claro, a gente tem os torácicos. Aqui, os lombares. E os sacrais e coxígenos são chamados de cauda equina, tá? E eles vão ter saídas aqui, ó, a partir de S1, tá? Até o último nervinho coxígeno aqui. Então, percebam que ela começa saindo aqui em cima e vai disparando raízes nervosas, ó, sempre entre uma vértebra e a outra, tá? Então, qualquer alteração que eu tenha aqui na minha coluna, eu posso movimentar uma vértebra em relação à outra, mas quando isso acontece, quem é que pode ser prejudicado e afetado aqui, ó? A minha medula, tá? Então, toda vez que eu tiver um escorregamento de vértebra, que é chamado espondilolistese, eu posso ter essa compressão da minha coluna, tá? Então, é importante a gente entender isso, tá? Articulação intervertebral, tá? Todas as vértebras, elas têm que se articular entre si, tá? Um corpo está, ó, em cima do outro, tá vendo? Então, todas elas têm que manter uma articulação entre si. Como é chamada essa articulação, ó? Aqui, a articulação zigoapofisária, onde
O processo superior de uma vai se conectar com o processo inferior da outra de cima, tá? Entre estes corpos vertebrais, a gente tem um disco intervertebral. É um amortecedor que vai ficar entre todas as vértebras. Por que eu coloquei para vocês aqui, ó, a partir de C2 até S1? Lembra? C1 e C2 não tem, né? A C1 não tem corpo. Ela faz a articulação dela com o dente do áxis, atlas e axis, tá? Então, só a partir da C2 é que eu tenho uma articulação direta dessa maneira aqui, ó, através das articulações igoapofisárias, tá? Estes discos intervertebrais, eles vão servir para reduzir o impacto, né? E fazer um sistema de amortecimento mesmo. Vai amortecer o peso de uma vértebra sobre a outra, tá? Então, é importante a gente entender isso. Como eles são formados, esses discos? Eles vão ser formados por duas estruturas básicas, tá? Um anel mais rígido, que nós chamamos de anel fibroso, tá? É formado por cartilagem, tá? De fibras elásticas, né? Fibrosas e elásticas. E eu tenho um núcleo, que é chamado de núcleo pulposo. Ele é como se fosse uma gelatina, tá? Ele fica aqui bem nessa região central. Então, percebam que esse disco intervertebral, esses anéis fibrosos aqui, eles são dispostos em lâminas, ó, fazendo exatamente isso aqui, vão sendo concêntricas. Para que isso? Porque ele precisa aguentar a força de compressão da gravidade, mais o peso que tiver acima dele, tá? Ele precisa aguentar as contrações musculares que vão acontecer para puxar essa coluna para frente, para trás, para um lado, para o outro, tá? Ele vai precisar aguentar as forças de rotação, de torção, ó, quando eu faço a rotação do meu tronco, eu vou rodar em cima desse disco, tá? Então, ele tem que suportar essas forças de rotação, de torções aqui. E ele ainda tem que restringir o excesso de movimento vertebral, porque essa vértebra não pode se mexer muito para frente, para trás, nem para os lados. Porque senão, o que está passando aqui no meio? Medula. Se ela movimenta muito, ela comprime essa medula, tá? Então, ele vai alinhar essa coluna e vai permitir que haja mobilidade entre as vértebras sem grande atrito, tá? Então, boa parte do impacto da sobrecarga na minha coluna, ela vai ser absorvida por esse disco intervertebral, que é extremamente importante para fazer esse amortecimento, tá? Opa. O que compõe, né, o núcleo e o anel fibroso? A composição é basicamente a mesma, tá? É composto de água, colágeno e proteínas proteoglicanas, tá? Todas essas porções têm colágeno, tá? Que mais ou menos colágeno em dadas áreas é que vai diferenciar a região do disco, tá? O núcleo, ele tem muito mais essa substância mais fluida de proteoglicanos e líquido, tá? Então, por isso que ele fica parecendo uma gelatina. E essas proteoglicanas, elas têm uma capacidade muito interessante de absorver água, né? Ela é chamada de hidrófila. Ela absorve a água. E tem uma grande quantidade de colágeno do tipo 2, que é bastante resistente às compressões. Por que é interessante a gente saber isso aqui? Vocês já ouviram dizer aquela história que de manhã vocês são mais altos?
Alguém já ouviu dizer que se você se medir, fizer a sua mensuração de altura no período da manhã, você está mais alto? Sim. Por que que isso acontece, ó? Vamos descobrir agora por que que isso acontece. Isso é verdadeiro, tá? Claro que também não adianta, os baixinhos vão ficar frustrados agora, porque eu vou contar. Aumenta, mas não vai aumentar 15 centímetros, né, gente? Aumenta um pouquinho, né? Meio centímetro, 1 centímetro, mas não bastantão, tá? Por que que aumenta? A gente não está dizendo que essa coluna sofre compressão o tempo todo da gravidade? A gente está comprimindo essa coluna e está comprimindo esse disco? Quando eu faço essas compressões, esse núcleo vai perdendo água. Ele vai perdendo essa substância líquida. Ele vai desidratando ao longo do dia. Tá? Quando chega à noite, ele não tem uma capacidade de atrair essa água, não é hidrófilo. Quando chegar à noite, que eu vou tirar a carga de cima da minha coluna, porque eu não vou estar mais em pé, eu vou deitar para descansar. Ao longo da minha noite de sono, esse núcleo vai reabsorvendo água. Ele vai pegando água de volta. Toda aquela aguinha que ele perdeu durante o dia, né? Aquele fluido que ele desidratou durante o dia, ele vai repor durante a noite. Dessa maneira, quando a gente acorda no outro dia de manhã, que o núcleo tá mais gorduchinho, né? Tá mais cheinho, porque ele tá mais cheio de água. Então, eu vou ter o aumento da minha estatura. Justamente porque é neste tempo, neste período, que o núcleo repõe a água que ele perdeu, tá? Então, sim, é verdade. Se a gente for mensurar a nossa estatura de manhã, a gente vai estar um pouquinho mais alto do que já no período da tarde, onde eu já sofri todas as forças de compressão na minha coluna e, portanto, o meu disco está mais desidratado, tá? Então, se vocês quiserem ficar mais altos, vocês façam a mensuração logo de manhã. O anel fibroso, que é a parte posterior, ele tem baixa concentração desse líquido, tá? Então, ele tem mais colágeno do tipo 1, que é resistente à tensão, tá? Tensão e compressão também. Então, a gente tem uma estrutura diferenciada com a ideia de que eu vou ter um núcleo que vai fazer um amortecimento maior, porque ele tem maior quantidade de líquido e ele resiste bem à compressão. Você pode apertar que ele não vai, dificilmente ele vai estourar. E a gente tem que ter um anel ao redor desse núcleo, que contém esse núcleo, para que esse núcleo não extravase, porque ele é mais líquido. Então, o anel tem que ser mais fibroso, né? Tem que segurar mais esse núcleo ali lá dentro, tá? E tem que ser resistente. Porque se a gente está falando de áreas de coluna que suportam grandes pressões, elas precisam ter resistência para isso, né? Eu não posso ter uma área que vai suportar uma grande compressão e que se rasgue facilmente e que rompa facilmente, tá? Então, eles são fortes, eles têm consistência suficiente para aguentar essas compressões, tá? Isso é importante. Então, tá aqui, ó. A espessura, o quanto ele é mais grosso ou mais fino, então a grossura dele, ela vai aumentando à medida que a gente vai indo lá para a coluna lombar, ó. Nós já não falamos, vocês mesmos me disseram, não, a coluna lombar ela aguenta uma sobrecarga maior. Portanto, os discos intervertebrais, eles têm que ser maiores, têm que ser mais espessos, né? Se é uma área que vai aguentar maior pressão, eu tenho que ter um amortecedor melhor, que também suporte essa pressão a mais, tá? Então, descendo lá da cervical para a lombar, na cervical a gente vai ver os discos com aproximadamente 3 milímetros de espessura, e na lombar, ó, a gente já vai triplicar isso, a gente vai ir para 9 milímetros. Por quê? Conforme eu tô descendo
que eu tô suportando mais peso em cima dessa minha coluna, eu preciso que esses discos também sejam mais espessos, tá? Então, é essa a diferença. Conforme a gente vai descendo, a gente vai ampliando a espessura para melhorar. Tá? E aí, eu decidi conversar um pouquinho com vocês a respeito de hérnia de disco, né? Que não é extremamente comum, uma patologia que vocês vão pegar diversas vezes em vários pacientes, tá? Que acontece o quê? Eu tenho uma degeneração desse disco, eu tenho um desgaste desse disco intervertebral, tá? E com esse desgaste, o núcleo que estava lá bonitinho, contido no meio do anelzinho fibroso, ele vai extravasar, tá? Ele passa pelas fibras desse anel fibroso e aí ele tem um extravasamento. Que áreas que são mais comuns? L4, L5, L5, S1, a maior evidência, e também nas regiões cervicais, C4, C5, C5 e C6. Tá? Essas são as áreas mais acometidas com maior frequência, tá? Pelos nossos pacientes. Então, tenho o anel fibroso. Esse é o núcleo, né, que é contido no anel, né? O anel fibroso contém aí o núcleo fica lá no meio, esse anel impede que ele saia. Se esse anel vai se desgastando, o que começa a acontecer, ó? Esse núcleo começa a vazar para dentro do anel. Ó, vai ultrapassando os limites do anel fibroso. Enquanto ele já ultrapassou os anéis fibrosos, mas ele ainda não saiu completamente para fora, ó, aqui eu ainda tenho o anel fibroso íntegro, que não permitiu que esse núcleo vazasse de uma vez, tá? Quando isso acontece, eu ainda não tenho uma hérnia de disco. Isso aqui é chamado de protrusão discal. O que é isso? O núcleo já está saindo do lugar dele, mas ainda não extravasou externamente. Quando eu tenho a ruptura completa desse anel fibroso e o núcleo sai, ó, ele é rompido esse anel, aí eu tenho uma hérnia de disco, uma extrusão ou uma hérnia de disco extrusa, tá? Geralmente, ela vai comprimir uma área da medula e aí eu tenho, né, uma dor muito grande por conta dessa compressão, tá? Quando eu tenho, além do disco ter rompido, o núcleo ter extravasado, esse núcleo também rompe e migra para dentro, totalmente para dentro do canal intervertebral, aí ela pode ser chamada de hérnia de disco sequestrada. Por quê? Porque ela vai comprimir completamente essa área aqui do canal medular, tá? E ela vai causar um processo, inclusive, inflamatório, tá? Aqui, ele pode até comprimir alguns nervos, mas olha, ele não extravasou para dentro do canal. Quando ele extravasa para dentro do canal, quando ele migra para dentro do canal, ela é chamada de sequestrada. Processos aqui cirúrgicos, tá? Para correção, depois que eu herniei completamente, extrusei ou entrei num processo de sequestramento, aí não tem outra alternativa senão a cirúrgica para alívio da dor, tá? E que é importante entender, gente, toda cirurgia de hérnia de disco, ela é uma cirurgia que tem riscos. Por quê? O médico cirurgião, ele vai mexer muito pertinho da área de medula. Se fizer um corte, ai, dei um espirro, o bisturi escapou da minha mão e deu uma pegadinha na medula, isso é lesão medular. O indivíduo pode perder o movimento. Então, é
uma cirurgia extremamente delicada, tá? Que deve ser feita só quando não existe outra, não tiver outra maneira, não tiver outra alternativa, aí faz-se a cirurgia. Se ainda existir uma forma de tratamento conservador para aliviar a dor, para conseguir melhorar a postura desse indivíduo, reduzir a compressão nervosa, tirar a dor, melhor. Tá? Quem que entra no tratamento desses pacientes, nesses processos? Nós, como fisioterapeutas. Tá? Então, como fisioterapeutas, nós vamos trabalhar muito essa questão, principalmente quando a gente tiver uma herniação discal. Tá? Por quê? Eu vou conseguir ajudar a controlar a dor, vou melhorar a postura para evitar uma compressão maior. Ah, ele vai fazer tratamento lá na minha clínica de fisioterapia para hérnia de disco. Ele vai sarar? Não. Herniou, herniou. Você vai conseguir, às vezes, evitar que isso desloque ainda mais ou faça uma compressão maior, tá? Então, com os processos que a gente tem fisioterapêuticos, a gente consegue evitar que essas compressões piorem. Mas eu não vou conseguir consertar isso aqui. O conserto disso aqui é cirúrgico, tá? A gente não conserta a hérnia. A gente faz com que o indivíduo conviva melhor, se ele tiver uma postura melhor e tal, esse núcleo vai parar de apertar um pouquinho essa região aqui, ó. Tá vendo? Por quê? A medula tá aqui, ó. Aqui são as minhas raízes nervosas. Quando o núcleo extravasa dessa área do anel aqui, olha o que ele está fazendo com a raiz nervosa. Ele está pinçando, ele está apertando. Quando se aperta uma raiz nervosa, a gente faz um processo inflamatório acontecer aqui, tá? E aí a dor é muito intensa, tanto pela compressão quanto pelos processos de inflamação que vão acontecer também. É importante, ó, entre as articulações atlanto-occipital, então aqui, né, o atlas e a nossa cabeça lá em cima, a região do occipito, C1 e os côndilos do osso, eu tenho uma articulação para dar que movimentos para essa minha cabeça? Inclinações laterais, flexão e extensão, tá? Então, isso aqui permite, ó, essa articulação permite que, né, isso junto com C2, né? Para um lado, para o outro, lateralmente, e que ela faça um movimento para frente, para trás, para frente, flexão e para trás de extensão da cervical, tá? Da questão de flexão lateral e extensão, flexão, extensão e rotações laterais, a gente vai ter o quê? A rotação, o movimento de rotação acontece por conta de quem, ó? Esses dois bonitinhos aqui. O dente do áxis e aqui. Tá? Nessa articulação, que é a articulação atlanto-odontoide. Por que odontoide? Porque isso aqui é chamado de dente, ou dens, do áxis, tá? Então, atlanto-odontoide. Atlas e o dente, tá? Nessa articulação entre o atlas e o dente, eu tenho os movimentos de rotação da minha cervical, tá? É por conta dessa articulação que a gente consegue girar a cabeça para um lado e para o outro. Eu tenho que pensar que além dessa minha coluna ter uma mobilidade para os meus movimentos de flexão, extensão, flexão lateral e rotações, na região de coluna torácica, eu tenho outro movimento importante acontecendo ali, que é um movimento que ocorre durante a inspiração e a expiração, tá? Essas costelas vão estar conectadas
também na região ó, as minhas costelas têm uma articulação com a minha região vertebral aqui, ó, nos processinhos transversos, tá? Então, quando essa coluna se movimenta, ela movimenta o quê? Toda a minha caixa torácica. E o tempo inteiro a minha caixa torácica está se movimentando aqui, ó, essas costelinhas indo para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, durante o movimento de inspiração e de expiração. Tá? Então, ó, este gradil costal, ele se movimenta o tempo todo para cima e para fora e para cima e para baixo e para dentro, aumentando os diâmetros da caixa do meu tórax, permitindo que o meu pulmão faça um processo de insuflação. Sem esses movimentos da caixa torácica, eu teria o quê? A minha respiração comprometida. Então, percebam que dentro de toda essa questão da mobilidade de coluna, eu tenho uma questão importante, que é o movimento respiratório acontecendo aí também, tá? Através das articulações que eles têm também na região vertebral, tá? Então, essas regiões, quando vão movimentar, então, quando eu movimento a minha coluna torácica, eu giro junto com a minha coluna torácica todo um gradil costal e um pulmão e um coração que estão ali dentro, que estão abrigados dentro dessa área. Tá? Então, a posição da minha coluna torácica pode interferir na minha respiração. Então, quando a gente tem aqui, ó, uma hipercifose, o que está acontecendo com a minha caixa de tórax? Ó, eu não estou comprimindo ela aqui nesse sentido, deixando ela um pouquinho menor. Isso pode atrapalhar no meu processo de ventilação pulmonar. Então, percebam que assim, fala assim, mas Ana, imagina, o que tem a ver? A coluna tem a ver com a respiração? Tem isso, ó. Ela tá abrigando o meu pulmão aqui dentro, né? Então, se eu tiver uma alteração muito importante da minha coluna torácica, eu vou interferir na minha região pulmonar? Vou interferir. A mesma coisa aqui, ó. Se eu tenho uma escoliose muito importante, o que ela tá fazendo, ó? Não tá empurrando para cá? Se eu tô empurrando essa área para cá, ó, vindo daqui para cá, este pulmão aqui também vai estar mais comprimido. E esse aqui também, porque ela começa a entortar para o lado, ó. Então, eu altero a possibilidade de ventilação. Olha aqui como meu pulmão tá torcido aqui dentro, ó, na radiografia. Eu tenho uma alteração. E aí, eu vou ter uma alteração respiratória associada. Tá? Então, a coluna, ela não vai mexer apenas com a minha movimentação, né? Eu tenho que lembrar que toda vez que eu tenho isso, a minha caixa de tórax, ela vai ter uma alteração de diâmetros, né? E aí eu tenho, quando eu altero o meu diâmetro de caixa torácica, eu altero a minha respiração, tá? Então, sempre é importante, quando a gente vai estar atendendo qualquer tipo de paciente, a orientação de postura. Porque a postura é extremamente importante. Se eu vou aderindo a hábitos posturais ruins, eu posso fazer com que isso se torne uma alteração crônica da minha postura, por exemplo, uma hipercifose, uma escoliose, e isso vai impactar não só no meu movimento respiratório, mas também, dependendo da escoliose, da gravidade de uma escoliose, por exemplo, eu posso impactar, inclusive, na minha parte cardíaca, porque o meu coração está ali dentro dessa caixa torácica. Se eu altero muito a posição da minha coluna, eu altero a posição da minha caixa de tórax,
eu altero o meu pulmão, eu altero o posicionamento cardíaco também. Então, com uma alteração postural, eu posso trazer um comprometimento cardiorrespiratório para esse paciente. Aí a gente fala assim, às vezes, você é o quê? Eu sou fisioterapeuta cardiorrespiratório. Eu sou fisioterapeuta ortopédico. Nós somos fisioterapeutas. Para eu trabalhar a parte cardíaca e respiratória, eu tenho que entender a parte ortopédica da coluna. Porque ele vai ter uma interferência direta nisso. Né? Então, nós precisamos entender toda a questão morfológica e funcional, ou seja, eu tenho que entender como é a morfologia, qual é a forma dessas estruturas e como elas funcionam para que eu consiga atender de uma maneira mais ampla esse meu paciente. Porque às vezes ele vai chegar lá para você com uma hipercifose, foi para a clínica de fisioterapia para tratar uma hipercifose. Só que você vai perceber que essa hipercifose dele, ela está comprometendo a parte cardíaca e respiratória. Então, você não vai poder atender só a parte ortopédica da questão. Você vai ter que atender a parte cardiorrespiratória também. Como é que você pode fazer para melhorar isso? Né? Além de melhorar a estrutura da ortopedia em si, como que eu posso fazer para melhorar todo o restante das alterações que estão acontecendo, né? Então, é importante a gente entender isso, que uma coluna fora do lugar, não é só uma coluna fora do lugar, ela pode trazer um problema neurológico, que nós vimos aqui, ó. Se eu tenho uma hérnia discal, eu posso comprimir uma inervação. Se eu tenho uma hérnia que extravase para dentro do canal medular, piorou. Porque aí ela vai trazer mais dor e vai trazer mais alteração de sensibilidade e movimento para essa área. Então, era um problema que surgiu por conta, às vezes, de uma alteração ortopédica, que se tornou uma alteração neurológica, que se tornou uma alteração cardiorrespiratória. Percebam que todo o nosso organismo está interligado, né? Eu não posso falar assim, a coluna é só coluna, não tem nada a ver com a parte de respiração, não tem nada a ver com a parte de neurologia. Tem sim. Tá? Então, eu posso, dentro disso, ter 1 milhão de problemas acontecendo, tá? Que vão trazer aí pra gente algo que vai exigir o quê? Vai exigir que a gente consiga dimensionar e tratar ou minimizar o impacto de cada um dos problemas, tá? Então, através, às vezes, da melhora de postura, eu consigo melhorar a ordem neurológica da situação, melhorar a ordem cardiorrespiratória da situação também, tá? Isso é bem legal. Os principais movimentos do nosso tronco, né? Flexão e extensão, as inclinações ou flexões laterais, como vocês preferirem, inclinação para a direita e para a esquerda e as rotações, tá? Esses são os principais movimentos de tronco, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Perfeito. Toda essa parte de biomecânica do tronco, eu vou deixar para uma próxima aula, porque a gente não consegue terminar nessa aula e eu não gostaria de quebrar essa aula, senão a gente fica sem entender. Tudo bem? Tudo, Pro? Sim. Dúvidas até agora? Não. Tranquilo? Conseguiram entender bem? Sim. Perfeito. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, o calendário de provas, ele vai ser alterado, mas nós não temos ainda novas datas, tá? As provas serão prorrogadas, o calendário vai ir para frente, porque a gente não tem certeza ainda de qual vai ser a duração
ainda dessa quarentena, né? Então, conforme eu for tendo orientações da universidade, eu vou passando para vocês, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso, continuem estudando, façam todas as atividades online que vocês têm para fazer, tá? Pré-aula, pós-aula, verifiquem tudo direitinho para vocês não ficarem prejudicados, tá bom? Tá bom, Pro. Perfeito, gente. Obrigada. Uma boa noite para vocês. A próxima aula a gente já inicia com as movimentações de tronco, tá bom? Tá, boa noite, Pro. Bom Boa descanso. noite, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite.